do ditador João Figueiredo, eles foram para os Estados Unidos, fizeram uma ponte com o governo americano e pediram ao governo americano que aumentasse tarifas para a entrada de produtos brasileiros nos Estados Unidos. E essa chantagem que eles fizeram deu certo. Tanto que o governo americano subiu em 50% as tarifas para todos os produtos brasileiros. Depois o Brasil foi lá, negociou para que 700 produtos ficassem de fora desse tarifaço. Mas nós ainda temos muitos produtos que estão dentro do tarifaço, prejudicando a economia brasileira. E aí, esse cidadão vai para os Estados Unidos e fica lá com o mandato, ele tira a licença do mandato, mas venceu a licença. E ele continua nos Estados Unidos tentando prejudicar o Brasil, né? Ele não conseguiu, porque o Brasil é um país que tem liderança, tem um presidente com altivez. E o pai foi condenado, porque o que ele queria era, em troca do aumento de tarifa, a absolvição do pai dele, né? Eles não conseguiram interferir no judiciário brasileiro, eles não conseguiram interferir na soberania brasileira, e assim o pai foi condenado e o presidente dos Estados Unidos percebeu que um país como o Brasil não pode ter como interlocutor dois desqualificados, como são Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Dois meliantes, como Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. E assim, o próprio Trump, naquela Assembleia Geral das Nações Unidas, no seu discurso, disse que gostou do presidente Lula e que pintou uma química entre o presidente Lula e ele, né? E assim ele depois fez um telefonema ao presidente Lula. Depois do telefonema, ele designou os diplomatas e representantes do governo americano para negociar com o governo brasileiro. O governo brasileiro colocou todas as suas reivindicações, entre elas da retirada do tarifaço e também da retirada das retaliações aos ministros do Supremo Tribunal Federal, os ministros brasileiros que sofreram retaliações por parte dos Estados Unidos, e deve ter agora, nessa semana, essa rodada que aconteceu, estiveram Mauro Vieira e o Rubio, né? E agora o presidente Lula deve encontrar Donald Trump na Ásia, na reunião da ASEAN, né? Enfim, esse sujeito tinha que ser caçado. O Eduardo Bolsonaro tinha que ser caçado pelo mal que ele fez ao Brasil e pelo fato de não frequentar a Câmara. Ele é o que a gente chama de um deputado de educação à distância, né? Ele resolveu fazer, pela primeira vez, ser um deputado fora do país, fora do território nacional. Quer dizer, é uma esculhambação. E quando a Comissão de Ética não o caça, desmerece o parlamento, né? Dá mais gás à sociedade que hoje está reprovando o parlamento brasileiro. Então, acho que foi uma vergonha não ter caçado Eduardo Bolsonaro no dia de ontem. A Comissão de Ética deveria ter caçado e ele deveria perder o mandato. Mas eu acho que a sociedade brasileira vai ter que trocar grande parte desse parlamento. Ali tem gente boa também, mas a parte ruim tem que ser trocada. O senhor chamou atenção também para o fato de que ele e a Zambelli, que teve a extradição pedida pelo Ministério Público italiano, o quanto que eles oneram os cofres públicos também, né, ministro? É isso, eles voltam a receber salários, né? Enquanto tem muitos brasileiros vivendo de salário mínimo, de aposentadorias que são muito modestas, e eles vivendo do dinheiro público. Eu acho que é uma vergonha, eles deveriam ser caçados, e essa cassação é uma necessidade política do parlamento brasileiro se afirmar, senão
vai desmoralizar o parlamento brasileiro, mantendo esses dois parlamentares que, no caso da Carla Zambelli, foi condenada já pelo Supremo Tribunal Federal, né? Quer dizer, ninguém se esquece daquela imagem de uma parlamentar na véspera da eleição com um revólver correndo atrás de um cidadão. Aquela cena é uma cena deplorável, né? E também de Eduardo Bolsonaro com o seu trabalho de traição à pátria, né? Eles teriam que ser caçados. Um parlamento sério tem que caçar esses dois parlamentares e esse dinheiro tem que ser destinado à sociedade brasileira. Ministro, na outra ponta, nós temos um presidente que está na Indonésia defendendo o país, defendendo a soberania, defendendo também a COP30. O Lula está agora fazendo esse périplo aí pela Ásia e reafirmou as metas da COP30, que vai ser realizada em Belém do Pará em novembro. Disse ele que, como a Indonésia, o Brasil se opõe a medidas unilaterais e coercitivas que distorcem o comércio e limitam a integração econômica. Eu vou passar um trecho aqui do discurso do Lula e gostaria do seu comentário. Vamos lá. O apoio da Indonésia ao Fundo Floresta Tropicais para Sempre tem sido fundamental para o seu lançamento em Belém. Aqui é importante dizer para os empresários que essa é uma grande inovação que vai acontecer na COP. Esse fundo é um fundo de investimento em que o Brasil, ao anunciá-lo, depositou $1 bilhão nesse fundo. É um fundo de investimento que uma parte do lucro desse fundo será transformado no financiamento para os países que mantêm sua floresta em pé. No caso, nós temos 8 países da América do Sul, nós temos a Indonésia e nós temos o Congo. E tem outros países menores. O que é importante é que eles tenham certeza que, se esse fundo funcionar, ninguém vai mais ficar pedindo dinheiro como se estivesse pedindo esmola para poder manter a nossa floresta em pé e para evitar que o planeta tenha um aquecimento acima de 1,5 graus. O Brasil, o TFF, gera dividendos tanto quem investe para quem protege o bioma, oferecendo uma alternativa de renda para quem preserva a floresta. O senhor tem um projeto interessante, que é do reflorestamento com espécies nativas. Diz que é mais rentável do que a soja e do que a pecuária.